Oi amigas, vamos começar mais um vlog nesse canal. Agora são 7 horas da noite, é quase 7, 10 para 7. Eu tô esperando o meu marido, porque ele tinha um monte de coisa para resolver, e eu fiquei aqui no trabalho justamente editando o vídeo que foi da semana passada, que vocês devem ter assistido. E eu já vou aproveitar para poder começar outro, só que dessa vez não é um vlog, dessa vez é um study vlog, porque eu vou compartilhar com vocês um pouco das minhas estratégias para poder aprender inglês depois dos 25 anos. Hoje é terça, eu não tenho aula, eu tenho aula nas segundas e quartas, são aulas particulares com uma professora que eu achei no TikTok. Depois eu vou conversar mais com vocês sobre, mas eu tenho uma atividade para fazer e como eu já passei um tempo aqui editando esse vídeo, chegando em casa eu só quero terminar de editar ele e quero fazer essa atividade para aula de quarta. Então na aula de quarta eu já quero levar tudo certinho. Eu também quero aproveitar para treinar a minha pronúncia, que sempre no meu horário de almoço do trabalho eu tô costumando fazer isso, mas hoje não deu porque eu tive que ir no médico fazer exame, enfim. E aí eu quero fazer isso assim que eu chegar em casa. Espero que dê certo. Agora eu vou me trocar, vestir meu look de academia, porque ainda temos um treino para fazer antes disso. Sim, eu já comecei o vlog falhando no meu planejamento de estudar hoje à noite. Mas vejam por um lado bom, eu sou sincera. Eu até poderia tirar essa parte, mas eu queria mostrar pra vocês a realidade. Agora são 9 horas da noite. Eu tinha planejado chegar em casa e estudar, como vocês viram. Mas as coisas foram acontecendo, meu marido teve que trabalhar até mais tarde, depois a gente foi treinar. E aí eu cheguei em casa agora, estou colocando o nosso jantar e estou olhando para 2 varais de roupas que estão esperando que eu as recolha. Então, sendo bem sincera, hoje realmente não tem chances de eu estudar alguma coisa de inglês, a não ser que eu quisesse sacrificar o meu sono. Que óbvio que eu não vou fazer isso, porque amanhã eu tenho esperanças de ser um dia que eu vou conseguir ser bem mais produtiva do que eu fui hoje, pelo menos nesse sentido, né, de cumprir o que eu planejei. A comida tá esquentando, tá aqui só minhas folhas, tomatinho, para que eu possa comer uma salada. Eu vou falar um pouco com vocês sobre como eu voltei a estudar inglês, né? Eu acho que, parando para pensar, eu acho que eu nunca parei definitivamente de estudar. Eu comecei a ter o contato com a língua na escola, né, como todo mundo, e aí quando eu fui fazer Enem, eu coloquei espanhol porque eu tinha mais familiaridade, eu achava o inglês muito complicado para mim, e fui bem, né, no espanhol, mas eu tinha essa vontade de aprender inglês para a questão profissional, porque eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de aprender, de conhecer coisas novas, e eu sabia que se eu soubesse uma outra língua, a quantidade de conhecimentos que eu estaria imersa seria, assim, bem maior, né? Principalmente no meu curso, administração, a gente tem muitas coisas sobre liderança, sobre pessoas, sobre empresas, gerenciamento, que não estão na língua portuguesa, que eu teria esse conhecimento se eu soubesse falar inglês, né? Soubesse interpretar textos em inglês. Aí na faculdade, assim que eu ganhei a minha primeira bolsa de iniciação científica, eu já fui direto me matricular num curso de inglês, era um curso de inglês online, aqueles cursos maiores de turma. Eu acho que minha turma tinha o quê? Umas de 5 pessoas, por aí. E foi ótimo, assim, foi aquela base, né, verbo to be, devagarzinho e tudo mais. Eu senti um pouco de dificuldade de estudar em turma, porque acaba que o tempo é muito dividido, né, entre as pessoas ali. Bom, porque você tem a troca para conversar, pessoas que estão no mesmo nível de conhecimento que o seu, mas também o ensino, ele não é tão individualizado assim. Bom, aí acabou minha bolsa e eu acabei saindo também por uma questão financeira, mas quando eu comecei a trabalhar, estagiar e trabalhar, a primeira coisa que eu pensei foi: tenho que voltar pro inglês. E aí é uma das coisas que eu acho até interessante comentar com vocês, que parando para pensar nessa minha trajetória profissional, em todos os momentos em que eu tive uma fonte de renda, sempre pensei em investir esse dinheiro em mim de alguma forma, seja em curso, aula, livros, o que quer que fosse que pudesse agregar no meu conhecimento, eu sempre achava válido, e para mim nunca era uma despesa, sempre era um investimento, porque eu sempre pensei que
isso é uma coisa que ninguém pode tirar de você, né? O seu conhecimento. Eu sempre pensei bastante nisso, em investir em mim mesma, não só para a questão profissional, mas porque eu sempre tive essa vontade de aprender. Eu me matriculei novamente em outra turma de um outro curso grande também e fiquei fazendo, eu acho que por 1 ano ou 2, e tava me sentindo, sei lá, parecia que eu não saía do lugar, mesmo fazendo aulas 2 vezes por semana. Eu acho que eu, enquanto aluna, eu não estava com a maturidade suficiente, com a mesma maturidade que eu tenho hoje para encarar o ensino, né? Hoje eu tenho muito mais o sentimento de que eu preciso ser sujeito ativo ali do meu aprendizado. Não é só o meu professor me passar aulas e eu ficar com aquela postura, ai meu Deus, pega a pipoca e vou assistir. Não, realmente eu quero ser a pessoa que corre atrás, que se esforça, porque eu sei que é disso que o conhecimento vem, é dessa forma que as coisas ficam mais fáceis. Primeiro são difíceis para depois ficarem mais fáceis. Aí quando eu saí dessa turma, eu fiquei um tempo sem fazer, mas sempre com a vontade de aprender inglês e sempre colocando isso nas minhas metas. Para quem não sabe, eu sempre faço metas mensais, metas anuais, enfim, eu sempre gosto de organizar a minha vida de uma forma muito sistêmica. E aí eu pensei em começar aulas particulares, só que eu não conhecia ninguém que fizesse. Que desse, né, aulas particulares, e aí eu comecei a pesquisar no TikTok só para ver mesmo como é que as pessoas faziam aulas, e aí eu vi alguém postando uma aula com a Amanda, que é a minha professora de inglês hoje da English Time. Quando eu vi o vídeo, eu lembro que eu pensei, caramba, que legal, eu acho que a forma como ela estava falando era bem casual, parecia uma conversa, era tão simples. Eu não estava acostumada com isso, né? Pelo contrário, nas turmas que eu estava era algo mais rígido ali, tem que seguir aquela página do livro e tudo mais. E aí eu pensei, pode ser que isso funcione pra mim. Meu marido também topou fazer comigo as aulas. Acho que já deve estar próximo, inclusive, de fazer 1 ano por aí que eu tô fazendo as aulas. E aí a gente começou da base, do início, a gente viu todos os tempos verbais. Eu acho que a gente já viu todos. E já estamos avançando, aprendendo várias outras coisas. E a minha sincera opinião sobre aulas particulares, eu acho que vale super a pena, principalmente se você tem essa urgência de aprender. Claro, não é só o professor que dita, né, como vai ser o seu aprendizado. Pelo contrário, você, enquanto aluno, tem que ter uma postura ativa para que as coisas aconteçam. Enfim, é isso. Eu vou descansar hoje para amanhã poder fazer tudo o que eu preciso e vou mostrando para vocês. Fit check do dia, chegando assim, cheio de bolsas, como sempre. Mas hoje eu arrasei, viu? O que vocês acharam? Acabei de chegar do trabalho carregada de bolsas, já vou guardar tudo para poder começar a trabalhar, adiantar minhas coisas, porque no meu horário de almoço eu quero tirar 20 minutos para poder fazer a atividade de inglês e para poder treinar um pouco da minha pronúncia. Mais tarde a gente vai ter a aula e eu quero estar preparada para não chegar na aula de todo jeito, né? Porque era o que estava acontecendo. Eu estava percebendo que das últimas vezes eu estava só indo para a aula bem tranquila, como se nada tivesse acontecendo, sem nenhum estudo prévio. E, amadas, estamos em pleno 2025, né? Temos que aprender inglês urgente. Não adianta ficar só me enganando de alguma forma. Rapidamente para poder fazer primeiro a atividade, né? Eu vou começar pelo mais importante. Nela eu preciso falar sobre tudo que eu como em um dia em inglês. Então, vamos lá. Eu só não faço nem ideia. Ah, eu já tinha começado. Me deu um branco de como é iogurte em inglês. Tá, basicamente coloquei aqui todas as minhas refeições
de manhã, bread, eggs and cheese. No lanche da manhã, chicken sandwich. Eu não sei se é assim que se fala, sanduíche de frango. Almoço, pasta and meat, carne, né? Macarrão com carne. Lanche da tarde, iogurte, eu não sei como é, ainda vou ver como é iogurte em inglês, com banana. E no jantar, cuscuz and eggs, que é o que eu janto geralmente. Mas eu vou tirar minhas dúvidas agora no ChatGPT se isso aqui está certo ou não. Vamos ver o que ele disse que eu errei e o que ele disse que eu acertei. My meals today. For breakfast, I had bread, eggs and cheese. At 9 a.m. I ate chicken sandwich. Isso eu acertei. And an apple. Eu não tinha colocado an apple, eu tinha colocado só apple. At 12 tem outra forma, né, de dizer meio-dia. Esqueci agora. 12. I had lunch, pasta and meat. In the afternoon, I ate yogurt. Yogurt. Ai, que simples. With banana as a snack. For dinner, I had couscous and eggs. Couscous eu não tinha colocado assim, dessa forma aqui, de jeito maneira. E aí é bom porque o próprio ChatGPT, ele já traz as principais correções, né? Eu tinha colocado my two-day breakfast e ele corrigiu para for breakfast I had sandwich. Eu tinha colocado em português, meu Deus, eu esqueci. Mas eu sabia como era em inglês, mas passou, né? I have lunch, era I had lunch. De dificuldade para poder associar essa questão dos tempos verbais. Eu tinha colocado lanche da tarde, afternoon lunch, só que ele me corrigiu aqui, ó. Não usamos afternoon lunch, porque, tipo, lanche e almoço, né? Faz sentido mesmo. Ele colocou snack in the afternoon, realmente. Yogurt, eu tinha colocado iogurte com I, e é com Y. I have dinner, de novo have, e ele me corrigiu, I had dinner. Basicamente, a atividade era essa, escrever o que eu comia, né, no meu dia. Como eu já tinha começado, foi bem simples, eu achei bem simples. Mas eu vou agora fazer o que eu tô gostando de fazer durante o meu horário de almoço. Geralmente eu tiro uns de 15 a 20 minutos para poder ler newsletter. Eu tenho assinado algumas newsletters em inglês. Uma que eu tenho é a da Harvard Business Review, que é uma revista, né, online, essa aqui, fala sobre gestão, que fala sobre liderança. Geralmente é nesse segmento aí, que é o segmento que faz sentido, né, pro meu trabalho. E aí eles sempre mandam, todo dia, uma newsletter em inglês. The Management, eu tenho dificuldade de falar essa palavra. The Management, deve ser, algo assim. Type of the Day. Depois eu vou mandar esse vídeo pra minha professora. Eu não sei se ela vai chorar de vergonha ou de orgulho, mas enfim. Mas eu tô sendo bem sincera com vocês, mostrando aqui o meu nível, né? Como é que eu estou no inglês hoje. E ele traz umas 3 dicas para você utilizar na sua liderança ou no seu ambiente de trabalho, todo dia. Às vezes tem a ver com tipo dar feedback para um colaborador, ou tem a ver com a questão da cultura organizacional, tem a ver com a parte financeira da empresa, é sempre nesse sentido. O de hoje, eu não sei se eu vou saber, né? Mas ele trouxe aqui o título Best Practice for Supporting Mental Health in the Workplace. Olha, eu acho que isso aí eu sei. Tipo, tá dizendo melhores práticas para suporte de saúde mental no ambiente de trabalho. Eu acho que é isso. Eu acho que, assim, para traduzir, eu já me sinto mais segura um pouco. Claro, tem algumas coisas que não, mas muito assim. Porém, para falar é a minha maior dificuldade. E aí, por isso que eu tô tentando me forçar a falar mais. Porque, vejam bem, a gente tem aula 2 vezes por semana. E eu e meu marido, né, a gente fala, ela estimula bastante a gente na pronúncia. Só que tem a questão também que a gente não pode se ater só às aulas. Então, eu acho que nós, enquanto alunos, né, que pagamos, que temos responsabilidades,
e que temos compromisso com o nosso conhecimento e com o nosso aprendizado, a gente precisa realmente sermos sujeitos ativos do nosso aprendizado, né? É importante que a gente não fique só na zona de conforto de, vou fazer só o que a professora mandar. Porque por muito tempo eu só fiz só essas atividades que ela mandava, ia para aula, só que eu tô vendo que a minha evolução, ela pode ser muito maior e vai ser muito mais rápida se eu tiver uma postura mais ativa. Então, por isso que eu tô tentando fazer mais sobre isso. Outra coisa que eu ia falar era em relação a mudar o idioma, né, do celular, que eu já vi várias pessoas sugerindo isso e dizem que é maravilhoso, porque você aprende muito mais rápido, até porque o celular tá ali na sua mão direto. Mas eu confesso que ainda estou com um pouco de receio, insegurança, não me sinto tão segura, porque, às vezes, sei lá, vai que acontece alguma coisa, eu preciso, sei lá, mandar um Pix ou chamar um Uber de urgência e eu fico atrapalhada, mas espero que isso se torne realidade nos próximos capítulos. Vou tentar ler aqui um pouco desse texto e aí eu vou falar para vocês o que eu acho que se trata, quais são as dicas que ele está dando. Quando eu tenho dúvida em uma palavra em específico, por exemplo, eu sei aqui várias coisas, mas eu tenho dúvida em uma palavra e isso dificulta de eu entender todo o contexto. Eu acabo pesquisando o significado só dessa palavra e isso me ajuda bastante. E aí depois, ao final, quando eu termino de ler toda a newsletter, que ela é bem curtinha, traduzo tudo no Google Tradutor, porque aí ele me diz se é realmente aquilo que eu estava pensando ou não. E eu coloco também para ouvir ele lendo esse texto, porque aí eu consigo entender também se a minha pronúncia está de acordo ou se não está. Enfim, né? Vamos lá, vamos embora. Leadership responsibility. Most employers report at least one mental health challenge, and more than half of CEOs say they've struggled. Lutado, não sei. In the past year, support well-being for your team. Change systems, not individuals. Mude sistemas, não indivíduos. Wellness apps and assistance programs won't help if the workplace itself is the source of stress. Wellness apps. Aí geralmente eu vou fazendo o que? Eu vou lendo a frase e eu vou vendo pedacinho por pedacinho. Wellness apps, aplicativos de saúde e bem-estar. And assistance programas de assistências, won't help if, não vão ajudar, if the workplace, se o ambiente de trabalho, itself, deve ser em si, será? Workplace itself, se o ambiente de trabalho em si, is the source, eu não sei falar nem isso, source of stress, source não é procura, não? Fonte, source. Você aprende tanta coisa que você nem sabe. Wellness apps and assistance programs won't help. Most employers report at least one mental health challenge, and more than half of CEOs say they've tiveram dificuldade no ano passado. Employee mental health isn't a side issue, it's a core leadership responsibility. Most employees report at least one mental health challenge. Basicamente, esse texto falava sobre como os líderes poderiam, será que vocês estão caindo? Talvez. Como os líderes poderiam ajudar os funcionários, principalmente em relação, vou colocar aqui
um apoio para vocês em relação ao ambiente de trabalho melhor e mais saudável. Enfim, agora já vai dar 1h da tarde e eu vou ter que voltar. Foi bem rapidinho hoje, porque foi o que deu, mas já estimula, sabe, um pouco, por mais que sejam poucos minutos que eu passei aqui lendo esse textinho, tentando decifrar, foi muito bom, estimulou, me trouxe palavras que eu não sabia, treinei a minha pronúncia aqui com vocês também, então sugiro que vocês façam isso no horário do almoço de vocês também, ou em qualquer horário que vocês tenham. Hoje à noite nós temos a aula, e aí eu tento mostrar um pouquinho pra vocês também. Agora eu vou voltar a trabalhar, ainda tenho academia, corrida hoje, várias coisas. Fim de expediente corporativo e vamos nos arrumar para treinar. Gente, eu não sei como eu vou fazer um treino de 5 km correndo hoje. Sério, tô exausta. Mas hoje eu fui tão produtiva, me senti muito feliz por isso. Produtiva, assim, tudo que eu me planejei para fazer, eu consegui fazer. E eu não desviei, não fiquei procrastinando. Tudo que eu realmente me comprometi, eu consegui fazer. Isso aí, pra mim, é o maior sinônimo de produtividade. É você conseguir cumprir aquilo que você se planejou. Enfim, pra quem tá chegando agora nesse canal e ainda não me conhece, eu acho que eu nem me apresentei direito, né? Só fui vivendo esse vídeo aqui, mas meu nome é Maria Fernanda Belo, eu tenho 25 anos, sou casada, sou administradora, trabalho na parte de gestão em saúde, gerenciando uma clínica médica e agora sou praticamente especialista em gestão empresarial, inovação e estratégia competitiva, porque estou aguardando só eles me enviarem o meu diploma. Sou corredora iniciante, então o máximo que eu corri até agora foram 8 quilômetros e eu tô ainda melhorando o meu desempenho na corrida. Esqueci dos meus brincos, eu não gosto de ir pra academia com brincos grandes. Voltando ao tema dos estudos, eu vou tentar gravar um pouco da minha aula hoje à noite de inglês. A professora disse que vai ser num formato bem legal, que é no formato de filme ou série, alguma coisa assim. E o que eu mais gosto dela, né, da empresa de inglês que ela tem, é que não é convencional. A gente não aprende aquilo que a gente aprenderia naqueles cursos mais engessados, sabe? É realmente algo bem leve e divertido. Então, principalmente para mim e para o meu marido, que já trabalhamos o dia inteiro e queremos estudar depois do trabalho, é perfeito porque a gente não fica naquela monotonia. Pelo contrário, a gente se diverte tanto nas aulas, é tão engraçado. Estou pronta, só estou na dúvida nesse meu coque desconstruído, que ele já tá no final do dia. Se eu tiro ele ou se eu deixo ele aqui. Eu acho que eu vou deixar ele aqui. Principalmente porque eu vou correr com ele, né? Então eu tô com receio de ficar com o cabelo caindo, que foi o que aconteceu das últimas vezes que fiquei com o cabelo caindo. Agora eu estou na dúvida se eu coloco uma blusa fechada ou se eu visto essa regata que eu já estava vestindo anteriormente, mas não é uma regata de academia. Mas eu gosto desse estilo, vou ser sincera. Eu treinaria assim, se eu não fosse suar e acabar com minha regata de R$20. Então, como eu vou suar muito, eu vou vestir essa blusa aqui mesmo. Pronta. Ai, quase que eu caio. Agora eu vou só calçar o meu tênis e esperar meu marido vir me buscar. Nós vamos fazer o nosso treino. Hoje eu reservei o dia só pra correr mesmo e fazer abdominal e exercícios de core. Depois eu vou pra casa pra gente assistir a nossa aula de inglês. Quero tentar fazer alguma coisa pra gente jantar hoje. Ou não, amanhã é dia dos namorados, então tem várias coisas passando na minha cabeça. Inclusive o presente dele já chegou lá em casa e eu tô pensando, meu Deus, como é que eu vou esconder pra ele não ver? Deveria ter ligado pro porteiro, né? Não sei. I meant people on planes. That was something you described in your book. Yes, I presume the prospect of a viral pandemic. We can see, we can hear actually.
And the interviewer will say, I'm sorry, I meant people on planes. That was something you described. Because of air travel. Through the air. Coffee. I'm sorry, I meant people on planes. That was something you described in your... Say cool at once. And Dr. Newman, you're also an... So hard to pay attention. Well, studies show that even when we're really trying to pay attention. Boa tarde e mais um dia estudando inglês no horário do almoço. Tô até falando baixo porque eu tô numa sala aqui do trabalho, vim me trancar pra poder estudar. Enquanto eu almoçava, eu assisti uma TED que foi muito legal, falava sobre hábitos. Eu assisti legendada porque, como eu tava comendo, eu queria só aproveitar esse tempinho enquanto eu comia pra poder ver algo de produtivo. E fica a dica pra vocês. Eu acho que eu vou deixar até o link aqui dessa TED porque é maravilhosa. Esse cara falava sobre como a gente identificar hábitos ruins e como eliminá-los. Então, serve para muita gente. E agora eu vou fazer o meu ritual de ler uma newsletter, tentar entender e ver como é que vai ser. Gente, nem eu tô acreditando nisso. A internet caiu justamente no meu horário de almoço. Meu Deus do céu, e o tempo tá passando. E eu tô doida aqui que não vai dar tempo de fazer nada. Jesus amado. Vou aproveitar para papear com vocês um pouco sobre a aula. A Amanda, nossa professora, ela trouxe uma cena de uma série, The Last of Us, e a gente tentou entender um pouco da cena. Eu confesso que de início, quando ela colocou a primeira cena, eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Porque eram dois cientistas falando sobre alguma coisa e eu ficava querendo entender, mas eu não conseguia entender absolutamente nada. Aí ela, passou a cena inteira, né, que era uma primeira cena, e aí ela pergunta, e aí, o que é que vocês entenderam? Aí eu e meu marido ficamos olhando pra cara do outro, sem entender nada. Mas enfim, a gente ouviu pela segunda vez, aí ouviu pela terceira vez, e aí a gente foi entendendo algumas palavras. Claro, tinha muitos termos que a gente não conseguia entender, quer seja porque eles falavam rápido, quer seja porque a gente realmente não conhecia, mas a gente pediu ajuda pra ela foi nos ajudando, e aí no final ela traduziu praticamente toda a cena, ficou faltando ainda uma parte que eu acho que a gente vai ver na aula de hoje, e foi muito bom, porque a gente pôde ver que não é aquele bicho de 7 cabeças que quando eu escutei pela primeira vez eu pensava, né? E uma coisa que eu acho interessante, que assim, pra muitos pode ser um desafio, você pegar uma cena assim aleatória de uma série, sem diferenciar por nível básico, médio ou avançado, e você tentar traduzir. Isso eu acho legal porque você acaba que se força mais, é um desafio maior. Se fosse, sinceramente, para eu fazer isso, eu ia pegar uma série infantil ou algo assim que eu pudesse tentar entender o máximo, mas não seria o mesmo choque, não seria o mesmo impacto. Com certeza também a minha capacidade de aprendizado não seria da mesma forma, porque eu tô me desafiando bem mais. Foi uma ótima aula, eu gostei bastante, foi desafiador, mas quando terminou, deu aquela sensação de preciso estudar mais. Eu acho que é uma das melhores aulas quando acontece isso, porque quando a gente sabe de tudo, é tranquilo, né? A gente não se esforça para querer saber mais, mas aulas assim, como foi a última aula, foi totalmente diferente e bem melhor nesse sentido. Enfim, vou ver aqui se a internet volta para eu poder ler a minha newsletter. Se não voltar, eu vou tentar ler pelo celular mesmo, só para traduzir. E é isso. Finalmente consegui acessar, peguei a newsletter de hoje mesmo e já vou tentar traduzir. Bom, aqui ela começa dizendo: Don't let your flexible schedule burn you out. Tá, de cara eu não entendo absolutamente nada, mas vamos ler por pedacinhos. Don't let, deve ser não deixe, o seu, flexible schedule. Schedule é cronograma, né? Eu acho. Ou calendário. Flexible deve ser de flexibilidade. Isso eu tentando traduzir. Don't let your flexible schedule burn you out. Burn na minha cabeça é queimar. Eu não sei o que vai ser. Eu vou ver agora mesmo. Burn you out. Não deixe o seu cronograma flexível queimar você. Não deixe que sua agenda flexível esgote você. Menino, foi a minha cara. A minha cara. E aqui ele diz: Flexibility is a blessing. Flexibilidade é uma bênção.
Until it isn't. Até não ser mais, né? Eu acho. Everything for both you, your work and your family. Burnout can sneak in fast. Bom, daqui. When you try to do everything, quando você tenta fazer todas as coisas para todo mundo, para o seu trabalho, para a sua família, o burnout can sneak in fast. Pronto, dessa frase que sneak eu não faço ideia do que seja. Aí eu sempre traduzo a palavra que eu não sei. No sentido de o burnout pode vir rápido, o esgotamento pode surgir rapidamente. The key is the approach, flexibility, strategically. A chave, isto, approach, eu não lembro, eu já vi, mas eu não lembro o que é approach, abordagem. A chave é ter uma abordagem flexível estrategicamente. Será que é isso? A chave é abordar a flexibilidade estrategicamente. So you are fully present when it matters most. Tá, terminei o primeiro parágrafo e aí eu coloco pra traduzir tudo, pra eu ver se realmente era essa ideia que eu tinha, pra eu ter certeza que é isso mesmo que eu tô pensando, e aí eu vejo que realmente era isso mesmo que eu tava pensando, ou seja, olha aí. E assim eu faço pra absolutamente todo o restante da newsletter. Depois eu coloco também no Google Tradutor para poder ouvir ele falando, para poder corrigir essa minha pronúncia. E aí eu presto bem atenção na forma, né, como ele fala, para eu ver como eu tô falando errado, provavelmente. E aí eu vou também ver esse vídeo que eu tô gravando agora, que vai me ajudar a comparar. E assim eu termino os meus estudos rapidinhos do almoço. Vou fazer agora isso, me dedicar, ficar focada aqui, porque se eu ficar falando com vocês eu vou perder o meu foco. E é isso. Always stay behind. Set starting works hours and define the person